gente, aqui é a Vitória Silva e semana passada não teve vídeo no canal, hoje não tá saindo na terça que eu falei, que seria o dia específico, e eu tenho uma explicação pra isso, é que eu tô terminando de escrever um livro e, acreditem ou não, isso é um pouco mais difícil do que parece. Então eu vou aproveitar esse gancho pra compartilhar aqui com vocês algumas dicas que teriam me ajudado muito no processo de escrita desse novo livro, que teriam facilitado para que agora eu pudesse estar gravando vídeos semanalmente corretinho. Então, se você está escrevendo um livro, se você pretende escrever um livro em algum momento, são dicas boas, continua assistindo para conferir. I'll take your soul. Bom, antes de começar com as dicas e com o que eu percebi nesse meu processo de escrita, inclusive é meu segundo livro, tá? Pra quem não sabe, eu tenho um livro disponível no Wattpad, vou deixar o link aqui na descrição. Antes de eu começar a falar o que eu aprendi aí nesse processo, nesse novo processo, é importante dizer que escrever é um exercício. Então, da mesma maneira que eu estou me exercitando, você também precisa se exercitar. Então, se você lê o seu primeiro rascunho, não acha que aquilo é a sua obra final, porque não é. Nenhum livro que já foi publicado é a primeira versão. Todos os autores, por mais renomados e mais experientes que sejam, eles escrevem e reescrevem, então não desista, tá? A primeira dica que eu acho que teria me ajudado e muito, e talvez eu tenha tido essa dica e não tenha levado ela a sério, antes de começar a escrever, saiba quem é o seu personagem, onde a sua história se passa e o que você quer contar. Eu costumo dizer que quando eu tô escrevendo, o meu processo criativo ele é meio natural, então eu tenho ali uma sementinha que é a ideia, eu transformo essa ideia num conto, eu transformo esse conto numa narrativa um pouco maior e eu vou crescendo ela aos poucos. Isso eu acho que é a forma que funciona pra mim. Existem vários autores que dizem que funcionam de outras maneiras, mas eu acredito que a escrita é uma coisa meio orgânica e funciona de maneiras diferentes pra cada um. Mas, independente disso, eu acho que é muito importante você saber quem é o seu personagem, principalmente o personagem principal. Principalmente o principal. Agora que eu tô nesse processo final de reescrita, o que eu tô reescrevendo é exatamente isso. Porque eu sabia quem era o meu personagem, mas eu não tinha algumas características muito delimitadas, e aí dá pra sentir algumas nuances muito fortes. Então, de um capítulo pro outro, o humor dele muda muito, talvez seja um espelho de como tava o meu humor no dia que eu escrevi. E tem umas alterações que não são muito gostosas na hora que tá lendo. Então, eu tô precisando voltar, eu precisei fazer aquela ficha, né? E existem várias fichas de personagem que você coloca ali o nome, a idade, onde que nasceu, enfim. Parece besteira, mas façam porque ajuda muito. Essa é a minha primeira dica. A segunda dica é: presta atenção nas palavras repetidas. E aqui eu tô dando essa dica tanto pelo meu texto quanto por outros textos. Pra quem não sabe, eu sou formada em jornalismo e eu trabalho escrevendo. Então, palavras repetidas nem deveria ser um problema pra mim, porque eu já me atento muito a isso no meu trabalho. Mas no livro acontece muito, principalmente pronomes e conectivos. Eu não sei o que acontece, que eu quero enfiar pronome em tudo. Pronome pessoal, eu, você, ele, o tempo inteiro no texto. E eu não percebo, não adianta. Se eu tô escrevendo e eu tô relendo, eu não vejo. Só depois, quando eu volto, que eu percebo que tem 4 erros no parágrafo. E assim, fica chato, o texto fica ali meio... você fica parando, né, naquele eu toda hora. Então, quando você estiver escrevendo, presta atenção nisso. Eu leio muito no Wattpad, eu vejo que muitos autores iniciantes acabam se pegando nisso, tanto nos pronomes, quanto nos conectivos, quanto em outras coisas. Então, às vezes a pessoa vai falar da televisão e aí ela fala, é a televisão. Aí na outra frase é televisão, de novo. E não precisa, né? Existem outras formas de você citar que você tá falando da bendita da televisão, sem ser falando da televisão. Mas isso é uma coisa pra revisão, tá? Então escreve, deixa o seu rascunho acontecer, depois você volta arrumando essas coisas. A minha terceira dica é uma dica muito importante também que eu percebi nesse segundo livro, que é a diferença de contar e de mostrar. Eu terminei a minha primeira versão e pra mim ela tava perfeita, tava ali, já era o meu filho que eu não queria mais mexer. E aí, depois que o meu leitor crítico, que está atrás da câmera, leu, ele me apontou algumas coisas, eu fiquei chateadíssima, mas depois eu vi que era verdade, porque o meu texto estava muito o personagem contando as coisas. Então ele falava, o carro fez uma curva muito fechada. E ele não explicava por que o carro fez uma curva muito fechada. Como que ele sabia que o carro tinha feito essa curva muito fechada? Então isso é uma coisa muito importante. Inclusive, agora nesse meu processo de reescrita, eu voltei a ler Helena Ferrante, que... não vai dar pra ver a capa do livro, não sei porque que eu virei. Que é uma autora que conta muito, né, que os livros dela mostram muito tudo, e é uma grande referência pra mim. Então eu voltei lá pra ler Helena Ferrante e entender o que tava faltando nos meus livros, e essa já vai ser a minha quarta. Essa é a terceira, você vai pra quarta. E essa já vai ser a minha quarta dica. Leiam muito. E assim, eu vejo algumas pessoas que estão começando a escrever falando assim, eu não gosto de ler enquanto eu tô escrevendo,
pra não correr o risco de eu copiar. E você não vai copiar. Todos os autores, eles são ali um emaranhado de muitas referências, então você pode e você deve ler muito para você conseguir beber ali de várias fontes e ter várias ideias. Leia muito, leia de tudo, acho que é muito importante isso também. Eu gosto da narrativa do Stephen King. Eu só vou ler Stephen King? Não, porque senão vai ficar uma cópia. Lê o Stephen King, lê outros autores também e vai pegando essas referências do que funciona, no que você sabe, do que você consegue fazer para você criar o seu próprio estilo. Então leiam muito e escrevam muito, que foi a minha primeira dica. A minha quinta e última dica é dar um tempo pro seu texto. Esse foi um livro que eu comecei a escrever no ano passado, já tem mais ou menos um ano, e em vários momentos eu quis apagar o arquivo, desistir dele, porque eu achava que não estava bom, que a história não fazia sentido e que não ia dar certo. E o que eu fiz? Eu não apaguei, eu só fui viver a minha vida, passava ali 2 semanas, 1 mês, o tempo que eu sentia que era necessário, e quando eu sentia que eu queria voltar nesse livro, eu voltava no livro. Então, às vezes você pode estar sentindo isso, que a sua história não tá boa o suficiente, deixa ela quietinha, vai viver, vai ver um filme, vai tomar um sorvete, depois você volta lá, e sempre lembrem disso, o seu rascunho é só um rascunho, ali não é a versão final, você sempre pode voltar e melhorar ele. Não sejam cruéis com vocês mesmos, eu acho que isso é uma coisa um pouco difícil, né? A gente se julga muito o tempo inteiro e é importante a gente não se julgar. Livros que são publicados por grandes editoras têm erros, então vai acontecer, não é o final do mundo. Melhor feito do que perfeito. Melhor feito do que perfeito, é isso. Se você tem uma ideia, bota ela no papel e faz ela acontecer. Se você precisar demorar 4 anos pra voltar nela, demora 4 anos, bota na nuvem. Quando você quiser, ela vai estar lá. Mas não deixe suas ideias se perderem. Vai que você não escreve e daqui a alguns anos alguém ganha um jabuti com a sua ideia. Que triste, né? Tem que se é pra alguém ganhar, que seja você. Ou pelo menos você tem escrito também, possa contar que você fez primeiro. Eu acho que o que eu tinha pra falar é isso. Se você é um autor que tá começando e você quer acompanhar um pouco dessa saga de como que é escrever, eu também tô começando, mas eu acho que é bom a gente ter essas experiências de quem tá no mesmo nível que a gente e não se inspirar só em grandes autores, em pessoas que já sabem, que já conseguiram e que já sabem o caminho das pedras e tem tudo muito facilitado, porque pode parecer que a gente não vai conseguir nunca e não é bem assim. Então fiquem de olho aqui no canal. Enquanto eu estiver nesse processo de escrita do livro, provavelmente vão rolar outros vídeos aqui falando sobre isso, porque eu não tô tendo muito tempo pra ler, então não vou conseguir resenhar um livro por semana nesse período. E me contem nos comentários qual que é a maior dificuldade de vocês, qual que é a maior dúvida também. Eu tenho um vídeo aqui tenho 2 vídeos aqui no canal falando a respeito do Wattpad, que foram os primeiros vídeos que eu fiz falando do outro livro. E bastante gente sempre vem trazendo dúvidas a respeito de publicar no Wattpad, qual que é a diferença do Wattpad e do Kindle, por exemplo. Então, se vocês quiserem um vídeo detalhando qual é a diferença das 2 plataformas, se existem outras plataformas de autopublicação, me contem aqui, porque eu também tô pesquisando mais a respeito disso, então vai ser bem legal trazer pra vocês o que eu já sei. É isso, até a semana que vem. Se vocês quiserem me acompanhar mais, eu também tô lá no Instagram. E tchau! I'll take your soul.